Um outro tema, agora mudando, um outro assunto, é o Departamento de Narradores do Movimento Tradicionalista Gaúcho. O MTG, ele tem um regulamento geral que administra todas as atividades do MTG. Um regulamento geral, que trata das entidades, o que as entidades devem, podem e tal. É um regulamento que foi construído ao longo dos primeiros anos do MTG, lá de 66 a 72. Durou bastante tempo a confecção do regulamento geral. E, além desse regulamento geral, tem regulamentos ou regimentos internos de segmentos, ou de eventos, ou de segmentos do MTG. Um dos regimentos internos é do Departamento de Narradores do MTG, que foi constituído no ano de 2001. Há 13 anos atrás, 14 anos atrás. O Departamento de Narradores e o seu regimento interno. Quem elaborou o regimento interno do Departamento de Narradores? Os próprios narradores. Os próprios narradores. Propuseram, discutiram, elaboraram, estabeleceram critérios de credenciamento. Como faz para se credenciar? Para se credenciar no Departamento de Narradores, o narrador deve submeter algumas provas, fazer algumas comprovações de que tecnicamente ele tem condições, ele tem que responder uma prova escrita, dizer que conhece os regulamentos, que tem condições de ser bom narrador, faz também prova prática. Portanto, o Departamento de Narradores, ele é um departamento que os próprios narradores dirigem. O diretor do departamento é nomeado pelo presidente do MTG, que tem tido cuidado desde a sua formação. Foi comigo, foi com o Benoni Jesus dos Santos, foi com Oscar Grez, foi com Erival Bertolini, está sendo comigo de novo. Sempre um narrador é o dirigente do Departamento de Narradores. Portanto, eles falam a mesma linguagem. E este regimento determina obrigações. Os narradores têm uma reserva de mercado no MTG. Tem sim, senhores. O que é essa reserva de mercado? Essa reserva de mercado é porque o regulamento geral diz assim: as entidades filiadas ao movimento tradicionalista gaúcho e o próprio movimento só pode contratar narradores credenciados pelo Departamento de Narradores. Senão não teria razão de existência do Departamento de Narradores, se qualquer um pudesse exercer a atividade. É tido como uma atividade muito importante, que exige uma experiência técnica, uma qualificação técnica e um comprometimento com a tradição, com o folclore e com a instituição. Com os interesses da instituição também, sim, senhores. Em contrapartida desta reserva de mercado, o Departamento de Narradores, lá no seu regimento interno, diz assim: o narrador credenciado só pode narrar eventos das entidades filiadas ao MTG. É uma contrapartida. Aquele narrador que não concorda com o MTG, que não aceita que tenha que narrar somente eventos de entidades filiadas ao MTG, é só pedir o seu descredenciamento. Então eu dizia que o Departamento de Narradores tem um regimento interno, e quem não concordar com ele tem o direito de sair, não tem nenhum problema. E no regimento interno do Departamento de Narradores tem algumas punições previstas. Como em qualquer lugar, tem uma regra, o descumprimento gera uma punição. Regra sem punição prevista não é regra, é conselho, é orientação. Portanto, os narradores têm regras a cumprir. Se não cumprir, tem punição, como funciona em qualquer lugar. Se eu tiver lá no trânsito e não cumprir alguma coisa do regulamento,
de trânsito, tem uma punição para aquilo. Isso vale para qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo. Sempre onde há uma regra, há uma penalidade pelo não cumprimento. As penalidades do Departamento de Narradores vão da advertência, passando pela suspensão, que pode ser 30, 60, 90, 120, um ano, até o descredenciamento. Portanto, o credenciamento é voluntário, o descredenciamento é voluntário ou determinado pela infração de penalidades. Infração do regulamento. Nós tivemos, no ano passado, no Departamento de Narradores, alguns narradores, em torno de 12, que sofreram procedimentos administrativos do Departamento de Narradores. Foram, digamos assim, tiveram oportunidade de se manifestar, receberam uma cartinha, alguns se manifestaram por escrito, tiveram oportunidade de comparecer e falar diante dos narradores, numa reunião da diretoria e do conselho de narradores. O conselho é eleito pelos narradores. O MTG não determina quem são os conselheiros, os próprios narradores definem. Tudo dentro da maior legalidade, ou pelo menos dentro do padrão ético estabelecido pelo movimento. Destes narradores, alguns entraram com recurso administrativo, alguns tiveram o recurso considerado, outros não, também dentro da normalidade. Mas nós temos 2 narradores, 2, e falo aqui agora. E por que eu vou falar nesses 2 narradores? Porque os 2 ou procuraram, se ofereceram, ou foram convidados e aceitaram a aparecer num programa de televisão, numa rede aberta, no Jornal do Almoço da RBS TV. E estou tratando aqui desse caso junto com a questão da FECARS, porque a RBS TV, no Jornal do Almoço, tratou junto e procurou vincular uma coisa com a outra. Tem a ver uma coisa com a outra? Não tem. FECARS é uma coisa, Departamento de Narradores é outra. Mas como foi tratado junto lá, eu estou tratando junto aqui. Por quê? Porque as pessoas que assistiram lá, espero estejam assistindo aqui. Pelo menos uma parte. E aqueles que não estão assistindo aqui, que com certeza os nossos ouvintes, os nossos acompanhantes aqui, são em menor quantidade, pelo menos no Rio Grande do Sul, dos que assistiram à TV lá no Jornal do Almoço, da última quinta-feira. Espero que passem para os outros. Avisem os outros. Acesse a TV Tradição e assista o presidente falando. Aí nós vamos trabalhar com a verdade. Pois esses 2 narradores, Éder Azeredo, primeiro esse, Éder Azeredo, é um narrador que nos merece todo o respeito. Como cidadão, nós não temos nenhuma restrição a ele. Como tradicionalista, patrão de piquete que é na 15ª região, não tem restrições, não tem nenhum problema, não há nenhuma denúncia. Como laçador, não há nenhuma denúncia, não há nenhuma restrição. Mas como narrador, ele descumpriu uma regra, narrou evento de entidade não filiada e não autorizada. Foi punido, não cumpriu, narrou de novo, buscou na justiça uma liminar para suspender a aplicação da penalidade. E por que buscou suspender e a juíza concedeu a liminar? E nós estamos tratando lá na justiça sobre isso, porque, segundo ele, nós não damos a ele o direito de defesa. O que houve? Esse narrador, Éder Azeredo, foi convidado para o encontro de narradores, a Assembleia Geral dos Narradores. Compareceu acompanhado de um advogado. E nós entendemos, eu fui consultado a respeito, eu não estava presente, mas fui consultado. E o diretor do Departamento de Narradores entendeu
que, para a melhor defesa do próprio narrador, ele narrador, que é um homem que domina as palavras, que é um homem que, senão não seria narrador, que sabe trabalhar toda essa questão e a questão da emoção de ser narrador, que ele, enquanto narrador, faria melhor defesa de si mesmo do que um advogado. Por quê? Porque não é uma questão judicial, gente. Estamos tratando de uma reunião de um clube, em que um membro daquele clube é chamado para dar uma explicação. E aí, se cada um desses levar advogado e o advogado que vai falar, eu não sei onde é que nós vamos terminar. Pode ser que, sob o ponto de vista da lisura legal, da legalidade, das normas da OAB e tal, nós tenhamos cometido algum excesso, algum erro. Pode ser. Tá? Estamos discutindo isso judicialmente, se a punição tiver que ser anulada, vai ser, vamos reabrir o procedimento, vamos dar a oportunidade do advogado vir falar, não tem problema nenhum. Tá? Então, por enquanto, a punição do senhor Éder Azeredo, esta primeira, está suspensa por causa disso. Esta é a verdade. Não há decisão judicial, não há nada. Há uma liminar que suspendeu aquela aplicação de pena que agora vamos discutir. Depois disso, ele continuou cometendo infrações e foi punido de novo. Tá? Foi punido de novo. Por outras infrações, que não aquelas julgadas. Ok? A questão do outro narrador, o Sassá Leite, lá de Cruz Alta. Outra pessoa que nos merece o maior respeito. Não temos nenhuma restrição ao cidadão, nenhuma restrição ao laçador, se ele laça, nenhuma restrição ao tradicionalista, enquanto exercício do tradicionalismo. O problema está na narração de rodeios. No caso específico do Sassá, ele adotou uma atitude que eu considero muito correta, de dizer o seguinte: eu não quero mais trabalhar para o MTG. Não quero mais narrar em eventos do MTG. Ele adotou essa atitude. Ele não entrou com recurso. Ele continuou narrando eventos de entidade não filiada. Seguiu fazendo o que ele achava que tinha que fazer. Tem o direito de fazer isso. E o departamento de narradores, depois de chamá-lo para que se explicasse inúmeras vezes, ele disse que não queria, que não veio, não queria saber. Ele foi descredenciado do departamento de narradores. Ninguém foi expulso do MTG. O MTG não expulsa ninguém. O regimento interno do departamento de narradores prevê descredenciamento da atividade de narração. Ponto. Expulsão do movimento é outra coisa, uma coisa que não se cogita, a não ser que a pessoa cometa um delito muito grave que denigra o movimento. Nós não temos casos de expulsão na história do MTG. Ok? Não há esse caso. Nós temos casos de penalização, de suspensão de direitos, temporariamente, por isso, por aquilo outro. Neste caso, ele não foi punido quanto tradicionalista, ele foi punido enquanto narrador, por descumprir o regimento do departamento de narradores, do qual ele faz parte há 10 anos e conhece. A ameaça veiculada no Jornal do Almoço de ação judicial contra o MTG, alegando vínculo empregatício, eu não vou nem comentar. Porque eu acho que comentar isso seria entrar num campo que não vale a pena. Vamos deixar assim. Tá? Então, com relação aos narradores, é isso. Os demais narradores, e não são poucos, são mais de 180 no Rio Grande do Sul, estão fazendo direitinho, cumprindo o seu regulamento, comparecendo nas reuniões, fazendo o que tem que fazer e ponto final. Um ou outro narrador que não é associado do MTG, não é filiado do MTG, não é credenciado no departamento do MTG, está narrando outros eventos. Só para concluir,
Para fins de narração, ficou definido, ficou combinado no movimento, que os eventos promovidos pelas associações de cavalos, de criadores de cavalos, seja do crioulo, seja do manga larga, seja do quarto de milha, seja qual for, que realize eventos competitivos vinculados à associação, a ABCC, por exemplo, que é a que mais realiza, tá? Estes rodeios, estes eventos, o narrador credenciado no MTG pode narrar. Pode. Tá? Agora, outras não. Se limita aos criadores. Eventos promovidos por sindicato rural não é filiado ao MTG. Sindicato rural é filiado à FARSUL. A FARSUL. Então nós não temos nada a ver com isso. Podem realizar evento? Pode. Qualquer um pode. Qualquer um pode. Cada um faz com os seus instrumentos, com as suas regras, com o seu pessoal. Ponto final, não tem problema nenhum. Ok?